Graça e paz, queridos. Mais um domingo que o Senhor preparou para nós. Estamos estudando o livro de Êxodo em nossas mensagens dominicais. Nossos olhares se voltam agora para Moisés, o protagonista do livro do Êxodo e o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos imediatamente para o texto bíblico. Faremos a leitura do capítulo 3 de Êxodo, iniciando no primeiro verso e seguindo até o verso 14. Na passagem, encontraremos o encontro de Deus e Moisés, um encontro decisivo. Êxodo 3:1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Moisés viveu 120 anos. Sua vida pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. No primeiro período de 40 anos, Moisés viveu na corte egípcia como um príncipe. No segundo período, ele viveu no deserto como um pastor de ovelhas. E no terceiro período, Moisés liderou a nação de Israel do Egito até a Terra Prometida. Voltando para o primeiro período, Moisés, ainda muito pequeno, passou um tempo na casa dos seus pais biológicos. Moisés foi entregue à filha do faraó e passou a viver na corte egípcia como filho adotivo da princesa. Não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no palácio. Tudo o que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, conforme Atos 7:22. Quando Moisés já era um homem adulto, com 40 anos de idade, Moisés demonstrou se importar com o seu povo e com a sua origem, com as suas raízes, e visitou os hebreus na terra de Gósen. Durante a visita, ao ver um hebreu sendo espancado, Moisés decidiu defender o escravo e acabou matando o egípcio que o agredia. Acusado de assassinato, Moisés temeu por sua vida e decidiu fugir da fúria do faraó. Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e permaneceu por lá
pelos próximos 40 anos. Este é o segundo período da vida de Moisés, a fase no deserto. No deserto, Moisés se estabeleceu em Midian, onde conheceu o sacerdote Reuel, que também pode ser chamado de Jetro. Ali, Moisés foi acolhido por Jetro. Moisés casou-se com uma das 7 filhas de Jetro, chamado Zípora. O casal teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Durante 40 anos vivendo no deserto, Moisés cuidou do rebanho de seu sogro na península do Sinai, entre o Egito e a Palestina. O príncipe do Egito se tornou um pastor de rebanho no deserto, disposto a esquecer o passado que deixou para trás. O Monte Horebe parece se referir a um grupo de montanhas e Sinai a um monte específico dessa cadeia de montanhas. Mas a Bíblia parece alternar os nomes para se referir ao mesmo lugar. Portanto, Monte Sinai, Monte Horebe ou Monte de Deus trata-se de diferentes nomes para se referir ao mesmo lugar. Esta é uma imagem do Monte Sinai, ou pelo menos o monte mais aceito como sendo o Sinai. Foi aqui no Monte Sinai, ou Horebe, que Moisés teve um encontro com Deus aos 80 anos de idade. Esse encontro foi marcante, definitivo, determinante para que Moisés começasse a terceira e última fase de sua vida. O nome de Moisés se tornou célebre no mundo todo por causa dos seus feitos históricos e de seu legado. Mas tudo começou com esse encontro decisivo com Deus. Em Êxodo 3,18, o texto diz: "O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro." Quero falar, portanto, deste encontro decisivo de Moisés com Deus. Vamos analisar esse encontro entre Deus e Moisés, que deixou marcas profundas e indeléveis na mente de Moisés. Depois desse encontro, Moisés realizou os feitos mais notáveis de sua vida, feitos que o transformaram no personagem mais importante do Antigo Testamento e uma figura histórica de grande influência. Vamos estudar as áreas que sofreram mudança na vida de Moisés após o impacto desse encontro. Nossa expectativa é que essa reflexão inspire e provoque mudanças em nossas vidas. Em seu encontro com Deus, em primeiro lugar, Moisés definiu sua espiritualidade. A espiritualidade de Moisés foi moldada definitivamente por esse encontro. Deus se revelou a Moisés de uma forma impactante. Moisés jamais poderia esquecer o que viu naquele dia. O texto diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Quando Moisés olhou para a sarça, ele percebeu que ela ardia, queimava, mas não se consumia. Moisés estava acostumado a ver arbustos pegando fogo no calor do deserto. Mas aquele fato curioso chamou a sua atenção. E ele foi em direção à sarça para averiguar por que ela não se queimava. Foi uma manifestação de Deus tangível aos sentidos humanos. Moisés viu a Deus em uma aparência física, a aparência que Deus desejou mostrar naquela ocasião. Anteriormente, Moisés recebeu alguma influência religiosa de seus pais, durante o curto período que viveu aos cuidados de sua mãe. Moisés também teve contato com as crenças religiosas do Egito, enquanto a sua formação no palácio acontecia. As crenças egípcias giravam em torno da adoração de vários deuses, o politeísmo e a crença em deuses híbridos com formas humanas e de animais. Quando foi para o deserto, Moisés conviveu com a religião de seu sogro. Precisamos lembrar que Jetro era um sacerdote midianita e os midianitas eram politeístas. Nesse encontro de Moisés com Deus, Deus revela os seus atributos para Moisés. Ele revela a sua santidade. Moisés
tire as sandálias dos seus pés. Você está pisando em um lugar santo. Deus também revela a sua eternidade para Moisés. Diga que o Eu Sou te enviou. Também Deus revela um outro atributo, a compaixão, a sua misericórdia. Deus disse a Moisés: o clamor do meu povo chegou até mim. Eu ouvi o seu clamor, eu tenho visto a opressão que meu povo sofre. Aquilo era diferente a tudo que Moisés viu até aquele momento. Moisés se depara agora, conhece um Deus poderoso, eterno, santo e desejoso de relacionamento com o homem. Moisés nunca mais foi o mesmo depois desse encontro decisivo com Deus. Quanto mais ele conhecia, mais ele desejava conhecer a esse Deus. Já não se tratava de uma religião construída por homens, mas tratava-se de um relacionamento com alguém que revelou toda a sua grandeza. Esses encontros decisivos que mudam a nossa espiritualidade podem ser encontrados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por exemplo, em João capítulo 4, encontramos um encontro decisivo na vida de uma mulher conhecida como a mulher samaritana. A mulher tinha dúvidas teológicas, questões religiosas mal resolvidas em sua mente. Ela perguntou para Jesus: Jesus, qual é o lugar certo para adoração? Em Jerusalém ou aqui em Samaria, no Monte Gerizim, onde adoramos? Jesus disse: você está equivocada nas suas perspectivas. E Jesus mostra que, na verdade, ela precisava de um encontro com Ele, a água viva que tem o poder de saciar a sede do homem. E Jesus respondeu a essa mulher: está chegando a hora, e de fato essa hora já chegou, e Jesus se referia à sua presença ali, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus mostrou assim que a questão não era teológica, religiosa, mas ela precisava de um encontro transformador com Deus. Ela precisava de uma transformação na sua espiritualidade para tornar-se uma verdadeira adoradora. A questão não era religiosa, em que monte adorar. Em outra revelação posterior, nós vemos Moisés desejoso de conhecer a Deus cada vez mais e mais. Moisés, lá na frente, em Êxodo 33:18, ele fez um pedido ousado a Deus. Ele disse o seguinte: eu rogo-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu a Moisés: Moisés, você não pode ver a mim face a face e continuar vivendo. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te colocar na fenda de uma rocha e vou passar e vou revelar a você a minha bondade, porque a minha face você não pode ver. E assim Moisés teve uma experiência mais profunda com Deus. Então nós vemos o Moisés cada vez mais e mais desejoso de conhecer a Deus com profundidade. A espiritualidade de Moisés estava definitivamente marcada por esse primeiro encontro que ele teve com Deus no Monte Sinai. Como anda a nossa espiritualidade, queridos? Será que nós temos esse desejo intenso pela presença de Deus, por comunhão com o Pai? Será que a nossa alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo? Lembre-se do Salmo de número 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Em segundo lugar, quero refletir ainda que, em seu encontro com Deus, Moisés definiu a sua identidade pessoal. É muito interessante notar a abordagem de Deus logo no versículo 4. Quando o Senhor viu que Moisés, se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse:
Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Nós vemos que Deus chamou a Moisés pelo seu nome, demonstrando conhecer com quem ele falava. Deus conhecia o homem Moisés. E depois que Deus conversa com Moisés e apresenta os seus planos para Moisés, no versículo 11 nós encontramos Moisés tentando se esquivar e dizendo o seguinte: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés pergunta, quem sou eu? Moisés vivia um conflito com sua identidade. Durante a sua vida, ele descobriu que era excessivamente egípcio para os hebreus. No palácio de Faraó, sempre alguém arrumava um jeito de lembrá-lo que ele veio dos meios dos escravos hebreus. Quando tentou ajudar o seu povo, os hebreus, ele foi rejeitado por eles. Era considerado o rapaz que vivia no palácio. Essa crise de identidade. Será que eu sou um príncipe egípcio? Ou será que eu sou um escravo hebreu? Moisés cresceu com essa tensão. E essa tensão levou Moisés a matar um egípcio. Em sua busca de identidade, Moisés acabou se tornando um fugitivo no deserto. Vivendo no deserto com Jetro e trabalhando como pastor de rebanho, Moisés rejeitava o passado que queria esquecer, os erros que o atormentavam, as pessoas que deveriam ser esquecidas e as memórias que precisavam ser apagadas. Moisés, Moisés, palavras de Deus, você deve voltar para o Egito e libertar o meu povo, o povo do qual você faz parte. Moisés inicia as suas negativas, as suas objeções, e elas são bem conhecidas de nós. Mas, na verdade, Moisés tinha temor de se encontrar com o seu passado, encarar os seus próprios erros. E Moisés considerou tudo isso e o medo atingiu o seu coração em cheio. Apesar de irar-se com a indecisão de Moisés, Deus age com extrema generosidade e sensibilidade para com Moisés. Deus amplia o convite a Moisés para o seu irmão Arão. Em Êxodo 4:27, nós vemos que Arão recebeu uma revelação divina e foi até o deserto do Sinai para encontrar-se com Moisés. E na conversa entre os dois, Moisés relata todo o plano de Deus para a libertação da nação de Israel. Mas é muito interessante observar que esta conversa aconteceu no Monte Sinai, onde Deus fez a revelação primeiramente a Moisés. Ao trazer Arão para o Monte Sinai, Deus fortalece a identidade enfraquecida, obscurecida de Moisés. Moisés era um hebreu, irmão de Arão e Miriam, filho de Arão e Joquebede, descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Seu povo recebeu uma promessa do Deus Altíssimo e a hora do seu cumprimento chegou. Isto ficou muito patente para Moisés. O escritor da carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, esclarece que Moisés resolveu a sua crise de identidade através de sua fé em Deus. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, 24 e 25. Nós podemos encontrar muitas pessoas que enfrentaram essa crise de identidade até ter um encontro decisivo com Deus. Por exemplo, podemos citar Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher que sofreu muito com espíritos malignos e Jesus a libertou desses demônios. Ela passa a acreditar que Jesus era o Filho de Deus e se torna uma fiel seguidora de Jesus. Maria Madalena acompanhou a crucificação e o sepultamento de Jesus. A partir desse encontro decisivo com Jesus, Maria Madalena se reencontra
com a sua verdadeira identidade. Já não era mais uma mulher controlada ou possuída por demônios, mas agora Maria Madalena podia ser quem ela realmente desejava ser, uma discípula de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nesse encontro com Deus, Moisés definiu a sua missão de vida. Moisés se estabeleceu em Midian, onde conheceu Jetro e foi acolhido por ele. Moisés casou-se com uma das 7 filhas de Jetro, chamada Zípora. O casal teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moisés tornou-se um pastor de rebanho e constituiu família na península do Sinai. Moisés aprendeu a arte de se viver no deserto. Uma vida pacata, mas com os seus desafios de viver em um ambiente hostil. Moisés estava em uma zona de conforto. Era uma nova fase de sua vida. Aquela era a sua vida e a sua realidade naquele momento. Mas Deus queria levar Moisés para um novo desafio, para uma nova missão de vida. Lá em Atos 7:25, Moisés tinha uma percepção. O texto diz: ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Moisés tinha um desejo de salvar o seu povo, mas isso não foi compreendido pelo seu próprio povo no primeiro momento. Quando Moisés estava com 40 anos, ele chegou a acreditar que poderia ajudar o seu povo. Surgiu esse desejo no coração dele, mas tudo deu errado. Ele matou um homem egípcio e teve que fugir do Egito. Agora, Deus, nesse encontro decisivo, estava dando-lhe uma missão de vida. Êxodo 3:10. Agora venha e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés recebeu nesse momento um chamado poderoso de Deus. Moisés teve que enfrentar o desafio de aceitar ou rejeitar esse chamado de Deus. E ele o aceitou. Incrivelmente, aos 80 anos de idade. Foi dentro desse período de tempo, em seus últimos 40 anos de vida, dos 80 aos 120 anos, que Moisés fez os feitos que o tornaram conhecido dentro da história. Ao obedecer ao chamado, Moisés encontrou um sentido para a sua vida e uma missão. É isto que o encontro com Deus faz. Isso nos dá uma nova dimensão, uma nova visão, um chamado, uma missão para as nossas vidas. Você já ouviu falar em John Newton? John Newton foi o autor da música Amazing Grace, uma das músicas cristãs mais tocadas em todo o mundo e composta em 1779. John Newton viveu uma vida que pode ser dividida em 2 fases completamente diferentes. Newton cresceu como um jovem revoltado. Ele tornou-se um marujo profano, um blasfemador, alcoólatra, um imoral. E depois, o capitão de um navio de comércio de escravos. John Newton gastou a primeira fase de sua vida envolvido no cruel e imoral comércio e transporte de escravos. Mas até que aconteceu o seu encontro decisivo com Cristo. Newton se transformou em um homem completamente diferente na segunda fase de sua vida. Um cristão ardoroso, um pai de família exemplar, um pastor amado pelas congregações onde serviu e o compositor de hinos sacros com tamanha beleza como Amazing Grace. E, incrivelmente, a sua missão de vida foi buscar a proibição do mercado de escravos pela Inglaterra, coisa que ele praticou na primeira fase de sua vida. Newton tornou-se amigo pessoal de William Wilberforce, o maior abolicionista da Inglaterra. Newton também era amigo de John Wesley e de George Whitefield. E, finalmente, o autor desse hino famoso da língua inglesa, Amazing Grace. Pouco antes de sua morte, John Newton disse: minha memória praticamente se foi,
mas eu ainda consigo me lembrar de duas coisas: que eu sou um tremendo pecador e que Cristo é um tremendo Salvador. A sua vida foi completamente transformada e ele encontrou uma nova missão para direcionar a sua vida. É isto que o encontro decisivo pode fazer em nossas vidas, assim como aconteceu na vida de Moisés. O encontro com Deus tem o poder de mudar a nossa espiritualidade, tem o poder de nos dar uma identidade pessoal e tem o poder de nos dar uma missão de vida. Que esse encontro com Deus, estudado aqui na vida de Moisés, se torne uma realidade dia após dia em nossas vidas. Esse é o meu desejo nesta manhã e é um pedido de oração para nós nesse instante. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque assim como o Senhor se encontrou com Moisés no Monte Sinai e ofereceu, ó Pai, a sua presença, um chamado, um propósito, Senhor, uma nova vida para Moisés seguir a partir de então, nós também, Senhor, necessitamos desses encontros decisivos com o Senhor. Que o Senhor nos alcance nessa manhã, em nossas casas, em nossos lares, aonde estivermos ouvindo essa mensagem. Que esta mensagem impacte os nossos corações, ó Pai, e que nós busquemos a Tua presença com todas as forças e com toda a intensidade. Nós queremos ser homens e mulheres transformados, ó Pai, através desses encontros decisivos com o Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso pedido no dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família e a sua semana de trabalho. Se essa mensagem alcançou o seu coração, por favor, sinta-se confortável para compartilhá-la com seus amigos e parentes. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus.